Olá, muito bom dia a você. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, ou 12/12 de 2022. Um dia significativo, realmente significativo em vários aspectos. Hoje é o dia que está marcada a diplomação do que seria ou será o próximo presidente da nossa República. E por causa disso eu resolvi gravar hoje um vídeo falando um pouco do que é a autoridade. Afinal de contas, o presidente da República é a autoridade maior do poder executivo da nossa nação. Então eu resolvi falar um pouquinho do que seja autoridade. Revestimento desse cargo, o que isso representa, o que isso daí traz sobre nós e o que nós devemos entender da importância dessa autoridade sobre a nossa nação, sobre as nossas vidas. Antes de mais nada, eu quero declarar que esse seja um dia abençoado, que a nossa nação seja extremamente abençoada, seja qual for o rumo que ela tomar. Seja qual for o próximo passo que a nossa nação dê, que ela seja abençoada sempre. Isso é o que eu desejo. Que Deus esteja sempre à frente e que faça diferença por nós. Uma coisa que eu acho muito significativa com relação a essa questão de autoridade é que hoje é dia 12/12. Eu não sei se isso daí faz alguma diferença para você, mas para quem entende um pouquinho da história bíblica, daquilo que a Bíblia traz como espécie de entrelinhas, um código oculto dentro do que ela ensina, dentro do que a Bíblia traz para nós. Dentro dessas coisas que a gente tira da Bíblia, uma coisa que a gente tem bastante claro é que números, quantidades, representam muita coisa na Bíblia. Existem números muito significativos. Número 7, por exemplo, que Deus criou o mundo em 7 dias, a semana tem 7 dias. Existem vários momentos ali, as 7 semanas de Daniel, 7 anos da tribulação. É um número bastante significativo, o número 7. Número 40, que normalmente representa provação, aprendizado, prova, sofrimento. Como o povo de Israel passou 400 anos no Egito, que é 40 vezes 10. Jesus passou 40 dias no deserto jejuando. Moisés, a vida dele foi dividida em 3 etapas de 40 anos. Né? De nascimento até os 40 anos no palácio do faraó, dos 40 anos até os 80 no deserto com o sogro, pastoreando ovelhas, e dos 80 até os 120 liderando o povo pelo deserto. Então são 3 etapas de 40. E um número muito significativo além desses é o número 12, que hoje é 12/12 de 22. O número 12 ele tem um significado muito ligado a governo. Interessante, né? Governo, autoridade. O governo na Bíblia tem muito a ver com 12. A Israel foi fundada sobre 12 tribos. Era o governo de Israel. 12 tribos governando aquela nação. Jesus começou a igreja dele com 12 discípulos, para que começassem a nova Israel, que é espiritual, e que traz os gentios por meio do povo de Deus, que estavam à margem até então. Isso eram 12 discípulos. E o número 12 até hoje ele traz sempre essa conotação de governo. E hoje ser 12/12 e ser o dia em que o governo do Brasil está em cima dessa corda bamba, não se sabendo para que lado desse muro vai cair, é no mínimo significativo, é no mínimo simbólico. E a gente deve começar a pensar com relação a isso. Depois disso, qual é a autoridade que vai reger o nosso país? Qual é a autoridade que vai se levantar sobre a nossa nação? É interessante a gente pensar que a autoridade não é uma coisa que se imponha, que se cumpre. A autoridade ela é conquistada. Um ministro recentemente falou que a eleição não se ganha, se toma. Mas a autoridade não se toma. A autoridade se ganha. A autoridade você não consegue comprando a pessoa com mensalão, com mesada, com suborno. Você não compra autoridade. Você pode comprar submissão, subserviência. Você pode comprar escravidão, mas não autoridade.
Um senhor de escravos, ele podia ser senhor dos escravos, ele podia ter domínio, mas não era autoridade, porque o escravo, se pudesse, ele fugiria e faria coisas contra o seu senhor, porque não era autoridade, era medo. Alguém que compra alguém com presentes caros, com dinheiro, com suborno, com qualquer tipo de benefício financeiro, não está adquirindo autoridade. Está adquirindo um outro tipo de submissão. Submissão através da cobiça, através da vontade de ganhar coisas, às vezes até imerecidas e indevidas. Como quando se faz os mensalões, como quando se faz subornos. Muita gente faz isso com Deus. Vai atrás de Deus porque quer o que Deus pode dar. Ah, eu quero uma bênção, eu quero uma promessa, eu quero uma casa, eu quero saúde, eu quero passar no vestibular, eu quero uma boa profissão, qualquer coisa. E tá atrás de Deus só por causa disso. E não por causa da natureza, do que Deus é, do amor de Deus, da presença dele, da diferença que ele faz quando ele está na nossa vida. E aí a pessoa nunca conhece a autoridade de Deus, só conhece os presentes, que vêm e vão, não ficam, não duram muito tempo. E assim também são as autoridades sobre o nosso mundo físico, sobre a nossa realidade secular. Pilatos, quando confrontou Jesus, disse para Jesus: olha, tu sabes, Jesus, tu sabes, Nazareno, que eu poderia mandar te executar agora mesmo e também poderia mandar te soltar. Eu poderia fazer o que eu quisesse aqui, porque eu mando. E Jesus falou para ele: nenhuma autoridade terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Toda autoridade a gente recebe porque alguma coisa acima de nós nos delegou essa autoridade. Ou Deus, ou uma autoridade mundana, secular, que está acima de nós. Tipo, o general delega autoridade para o coronel delega autoridade para o sargento delega autoridade para os soldados e por aí vai. Existe uma cadeia de comando, uma cadeia de autoridade que vem do alto até a base. E a autoridade funciona assim. O próprio Pilatos era um homem que ele achava que tinha autoridade, mas ele era um homem muito fraco. Ele precisava que o povo assinasse embaixo do que ele tinha que fazer. Porque ele sabia que ele em si não tinha autoridade. Nós aqui no nosso país temos pessoas que estão querendo ter autoridade sendo autoritárias, derrubando canais de internet, prendendo pessoas, multando pessoas, apreendendo caminhões, declarando antidemocráticos e ilegais coisas absolutamente normais e constitucionais, e querem achar que tem autoridade usando da arrogância, da violência, do autoritarismo, que não tem nada a ver com autoridade. Autoritarismo é bem diferente de autoridade. Autoritarismo é imposto, autoridade é reconhecida. E existe também outro lado de alguém que quer achar que tem essa autoridade comprando, dando cargos, dando ministérios, dando funções, dando dinheiro, dando benefícios, e achando que assim tem autoridade e vai conseguir mandar em alguma coisa, mas só está comprando pessoas que se vendem barato. Pessoas que se vendem por muito pouco, que poderiam se dar mais valor, mas estão se vendendo para alguém que não merece. E aí a pessoa se acha com autoridade porque comprou a subserviência de alguns. E existe aquelas pessoas que dão exemplo, que fazem e a gente olha e admira e quer fazer igual. E aí a autoridade vem pelo exemplo, a autoridade vem porque é convencimento de que aquilo é o jeito certo de fazer, de que aquilo é a coisa melhor, a coisa correta de se fazer. E aí, por esse convencimento, a gente vai atrás e a gente segue o exemplo porque vê que o exemplo é benéfico, é positivo. Sabe, aqui no exército de Belém, na parede, eles pintam algumas frases meio motivacionais. Uma das frases que eu já vi pintado lá no quartel é essa: o exemplo arrasta, a palavra convence. Entendeu? Então a sua palavra pode até convencer alguém, mas o teu exemplo arrasta a pessoa a fazer o que é certo.
E essa é a verdadeira autoridade. Eu não consigo imaginar Jesus como autoritário. É claro que ele teve seu momento de ira quando ele pegou aquele azorrague e saiu chicoteando e expulsando os vendilhões da porta do templo, porque ele viu a depravação que estava ali, sabe? O desrespeito pela casa que deveria ser de oração. E aí ele realmente se irou e fez uma coisa que qualquer um de nós gostaria de fazer. Às vezes não tem coragem, mas gostaria. E ele fez, pelo zelo. Mas autoritário eu nunca vi. Sempre que as pessoas chegavam com ele, sabe? O Pedro, por exemplo, quando começou a andar por sobre as águas e depois afundou, eu imagino o olhar de Jesus para Pedro, quando ele diz: Pedro, Pedro, por que duvidaste? Por que duvidaste? Por que a tua fé foi pequena, Pedro? Por que duvidaste? Sabe? Era um momento que ele estava preparando Pedro para conduzir a obra da vida dele, que era a igreja. Ele queria que Pedro fosse o exemplo como ele era. Ele queria que Pedro fosse aquele que ia caminhar nos passos dele, literalmente, assim como ele andava sobre as águas. Ele queria que Pedro andasse junto com ele, sobre as águas e da forma como ele andava. E de repente Pedro falhou, mas ele não apontou dedo. Ele teve compaixão. Ele disse: Pedro, por que duvidaste, Pedro? E a autoridade de Jesus é inegável. A palavra diz que toda a autoridade foi dada ao nome dele, nos céus, na terra e abaixo da terra. Toda a autoridade. Porque ele se submeteu ao Pai, que é a autoridade maior. E por isso ele recebeu autoridade, pela submissão à autoridade maior. A obediência gera autoridade. Você quer ter autoridade? Seja obediente. E hoje no Brasil a gente está entre esses três caminhos. Um caminho do autoritarismo, que é o que a gente tem visto esses últimos anos, com uma pessoa que não tem autoridade investida sobre si, mediante voto, mediante o poder que o povo dá. Uma pessoa que recebeu a autoridade de um outro que também não era legítimo, que foi colocado numa posição porque era vice de alguém que caiu e chegou lá e recebeu essa autoridade de uma forma totalmente distorcida. Mesmo assim foi lá e colocou um cupincha dele numa posição de alto comando. E essa pessoa nessa posição, sem saber usar essa autoridade que recebeu indevidamente, ficou autoritário. E tem governado o nosso país autoritariamente esses últimos anos. E aí tem um outro que está querendo entrar para governar na base do toma lá da cá. E tem um que está atualmente no cargo que o povo escolheu e que tem feito isso dando exemplo. Que tem autoridade real, verdadeira, pelo exemplo. E muitos não conseguem perceber isso. Muitos falam indevidamente e acusam indevidamente de coisas que não existem. Sabe, gente, ontem houve uma cena comovente, tocante, no gramado do Palácio da Alvorada. Uma criança vendo aquele que tem sido a esperança dela e dos pais dela e de tantas pessoas hoje próximo dela, começou a chorar de emoção. Ele percebeu, pediu que um assessor atravessasse um laguinho, um córrego, um fosso que tem naquele local, buscasse a criança e trouxesse para o lado dele. Ele abraçou e chorou junto com a criança.
Eu comparo esse choro, sabe, com quando Jesus viu Lázaro naquela caverna morto. A palavra diz que Jesus olhou para aquela caverna, percebeu que Lázaro estava lá dentro, já fedendo, com o corpo apodrecendo pela morte, e chorou. Jesus chorou. Será que Jesus não sabia que ele podia abrir a boca naquele mesmo momento e dizer Lázaro, vem para fora, como ele acabou fazendo? E que Lázaro viria para fora vivo? Claro que Jesus sabia. Ele já tinha isso planejado, de fazer isso. Mas ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele viu a realidade, a tristeza, a decadência da morte na frente dele, porque nós não fomos feitos para morrer. Deus, quando nos criou lá no Éden, Ele nos criou para sermos imortais, para vivermos na eternidade ao lado dele. E o pecado trouxe essa morte sobre nós e fez com que nós saíssemos do projeto perfeito de Deus. E aí, por sair desse projeto perfeito, nós nos tornamos isso, essa matéria que apodrece, com corrupção. Corrupção que eu falo não é corrupção política nem financeira, é corrupção da carne, corrupção do gênero, corrupção da natureza humana. E Jesus, quando viu isso, chorou. E ontem eu vi um homem abraçar uma criança, enxergar a tristeza que a nação está vivendo, a apreensão, o nervoso, o medo, e chorar junto. Isso traz autoridade. Isso assina embaixo da autoridade que o povo dá para essa pessoa, que se comove junto com o povo, que mostra que tem sentimentos, que mostra que ama esse país, que ama esse povo, que se preocupa, se comove junto e chora junto, em vez de pegar uma caneta e assinar decretos injustos, ou de pegar dinheiro e começar a subornar. Em vez disso, se compadece, abraça e chora junto. Isso é que dá autoridade, gente. Isso é que dá autoridade. O meu pai nunca me disciplinou fisicamente, com palmada, com varada, chinelada, ou o que quer que fosse. Nada. Nunca. A minha mãe, por um tempo, tentou me fazer temer através do medo. Às vezes, quando eu fazia uma coisa errada durante o dia, ela dizia, olha, quando teu pai chegar, eu vou falar para ele, como se isso fosse colocar medo no meu coração, de que ele fosse fazer uma coisa contra mim que ele nunca fez. Mas o que sempre me fez parar era o medo de entristecer o coração dele. Eu sei que eu entristeci algumas vezes. Eu cheguei a ver meu pai chorar na minha frente, por coisa que eu fiz. Isso me tocou muito mais do que uma chinelada, do que uma varada. E o meu medo era entristecer. Eu tive chance de pedir perdão a ele, quando ele ainda estava aqui entre nós. Tive chance de estar ao lado dele, cuidando até os últimos momentos. Isso me fez confortar um pouco meu coração, mas eu sei que eu entristeci meu pai. Isso me traz muito mais peso do que se eu tivesse sido espancado durante a vida toda. Essa é a autoridade real. E é por isso que a gente tem a Deus como nossa autoridade maior. Porque se nós amamos a Ele, se nós queremos fazer a vontade dEle, se nós queremos fazer com que Ele seja a autoridade sobre nós, que nós amamos e nos submetemos em amor, esse é o nosso sentimento, é não querer entristecer o coração dEle. Não é o medo do inferno, não é o medo do castigo, não é o medo da perdição eterna. É claro que ninguém quer isso, mas não é esse medo que tem que nos manter ao lado de Deus. Nos manter ao lado dele deve ser o amor e o desejo de não entristecer o coração dele. E essa é a maior autoridade que ele tem sobre nós. E na nossa terra, na nossa vida secular, a gente pode também ter esse tipo de sentimento. Não estou comparando pessoas, tá? Por favor. Eu sempre tenho que fazer essa ressalva. Eu não estou comparando qualquer pessoa, nem meu pai, nem presidente, nem governador, ninguém, a Deus, a Jesus. Porque eles são incomparáveis. Tá? Aliás, ele é, porque Deus é Jesus, eles são uma pessoa só. Mas Deus é incomparável. Eu não tenho como comparar a ninguém. Mas, quando eu comparo atitudes, comportamentos, ações e não pessoas. E a atitude que eu vejo em algumas pessoas refletem atitudes que eu vejo em Deus. E é por isso que eu uso como exemplo às vezes.
tá certo? Mas pessoas são pessoas e eu sei que são falhas assim como eu, são pecadoras assim como eu, estão sujeitas a cometer erros e cair assim como eu. Deus não, Deus é perfeito. Tá bom? Eu espero que você possa se sentir reconfortado, fortalecido por essa palavra, independente de qual rumo o nosso país vai tomar. Independente de qual seja o nosso rumo a partir de hoje, ou da próxima semana, ou de 1º de janeiro. Nós temos que saber uma coisa: a nossa autoridade maior sobre o nosso país, independente de quem esteja naquela cadeira no Palácio do Planalto, ou com a caneta na mão, acima de tudo está o nosso Deus. Quer a pessoa que esteja lá no Palácio do Planalto reconheça isso ou não, seja alguém que louva o nome dele ou não, mas a autoridade é dele. Ele coloca reis, ele retira reis, ele unge autoridade, ele retira autoridade. É dele a autoridade máxima sobre todo o universo. Tá certo? É esse que me conforta. Bom, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado, porque muita gente para no meio do caminho porque não gosta de ser lembrado de algumas verdades, né? Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você puder, se inscreva no canal, se não for inscrito ainda. Clique no gostei, se tiver gostado. Se não, pode clicar no não gostei também, é sua liberdade. Eu peço encarecidamente, faça um comentário, nem que seja um oi, um bom dia. Isso ajuda bastante o nosso canal a engajar e trazer mais pessoas a ouvirem essas palavras que você está ouvindo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de amigos, grupo da família, grupo do crochê, onde você quiser. Compartilhe, que muita gente pode ser edificada por uma palavra como essa. E se você puder, o Pix está aqui do lado para ajudar financeiramente, porque tem muita coisa que eu preciso fazer nesse canal para ele ficar melhor. Estou querendo ajeitar melhor um estúdio para poder fazer uma gravação melhor. Eu já gravei no meio do mato, agora gravo dentro do quarto e queria melhorar um pouquinho isso. Tem a internet que a gente precisa manter todos os meses, tem energia elétrica, tem um celular que tem que estar funcionando direitinho. Então tem um monte de coisa que a gente precisa e eu conto com a ajuda de vocês. Eu sei que Deus está acima de tudo isso, mas vocês são muito importantes também para dar esse apoio e manter a gente em contato, porque eu não quero perder esse contato com você, tá bom? Obrigado, uma excelente semana, abençoada, que essa sua segunda-feira seja uma segunda-feira de mudanças, de vitórias, de grandes realizações e principalmente de conforto e alívio para o nosso país, que precisa muito ser aliviado dessa situação de tensão que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Muito obrigado, obrigado por estar até aqui. Shalom, Adonai, Deus nos abençoe.